Namastê. Boa tarde, queridos irmãos. Estamos aqui para mais uma jornada da Loja Saint-Germain. Hoje, com o nosso Marcos Eri, que vai estar apresentando um trabalho muito importante sobre o cristianismo. Então, eu deixo a palavra com ele para que ele se apresente e nos conte todos o estudo e todas as vivências que ele teve nesse campo. Boa tarde, Marcos. É muita confiança, boa tarde. É muita confiança na minha experiência, mas alguma coisinha a gente pode trocar figurinha assim, eu acho que vai ser muito bom. Boa tarde a todos, mais uma vez agradeço o convite e a confiança da Loja Saint-Germain, através da Regina, do pessoal aí do Rio. E a bibliografia que eu assim andei pesquisando está o Cavalgando o Leão, né, do Kyriakos Markides, Terapeutas do Deserto, Sabedoria do Monte Athos, todos do Leloup, O Absurdo e a Graça, também do Leloup, Relatos de um Peregrino Russo, é um anônimo do século XIX, A Unidade Transcendente das Religiões, do Fritjof Schuon, Doutrina Secreta, da Helena Blavatsky, Os Quatro Acuerdos, do Dr. Miguel Ruiz, que é um xamã mexicano, e Muito Além do Nosso Eu, do Miguel Nicoleles, porque nós podemos fazer essa investigação um pouquinho, tentando dar uma correlação entre a ciência e a espiritualidade e o cristianismo, o cristianismo primitivo, ortodoxo, né? E a vida do iniciado, do Geoffrey Hodgson, que é maravilhoso, esse fecho com a intuição do Geoffrey Hodgson. Eu li o livro Cavalgando o Leão, do Kyriakos Markides, em 2011. Depois de ler O Mago de Estróvolos, dele mesmo, sobre suas experiências e aprendizado ao redor de Dáscalos, no Erevna, e, como sempre, me interessei pelo cristianismo primitivo. Este livro, assim como a experiência de Jean-Yves Leloup, despertaram minha curiosidade no Monte Athos. Tanto que, em 2015, consegui a autorização para visitar por 4 dias. E a Berta, eu tenho que dizer que foi muito importante, porque ela conseguiu que a gente conseguisse um passaporte para o Monte Athos. Então, para a Daphne, né? Uma experiência muito especial. Dáscalos era o professor grego cipriota, criador da escola, Buscadores da Verdade, o Erevna. E hoje, mundialmente famoso, né? Ele tem polos nos Estados Unidos, na Europa, disposto a curar sempre que necessário. O seu maior papel foi despertar essa consciência da humanidade, do seu sono espiritual. Ele transmitiu ao autor, no caso, o Markides, os ensinamentos esotéricos ligados à psicologia, reencarnação, cosmologia e misticismo em geral, tanto das tradições do Ocidente como do Oriente. Erevna significa pesquisa em grego. É uma instituição de pesquisa filosófica e espiritual. Foi fundada em Limassol, em Chipre, em 1989, por Dáscalos, e operou muitos anos sob sua orientação. Hoje, o Erevna tem membros em todo o mundo. Falemos do nosso tema Cavalgando o Leão, que é esse livro dele, um deles que é muito bom, que é a experiência dele nos mosteiros do Monte Athos. No Símbolo da Vida, o Cabala Cristã, o primeiro
trabalho que a gente tem é matar o leão de Nemea, que representa a raiva ou ira dentro de nós. Isso significa o ego interior. Você pode correlacionar o leão de Nemea como aquela nossa raiva que fica no corpo e que a gente, às vezes, não tem força para tomar. Quando você vê, ela está explodindo. Então, esses 12 trabalhos de Hércules, uma dessas metáforas de cada indivíduo no caminho da autorrealização é devemos estar sempre atentos para a raiva, para que ela não se apresente. O leão da raiva dorme em nós e, por isso, achamos não existir. No entanto, quando as circunstâncias mudam e somos desafiados, o leão adormecido pode acordar. Quando nos vemos, estamos raivosos e aquela raiva explode. O buscador da verdade não deve deixar que a raiva seja expressa por meio de sua personalidade, independente da provocação a enfrentar. Devemos usar nossa força de vontade para estrangular o leão da raiva interior. Esse eu raivoso, posso associá-lo com o ego ou personalidade, segundo a teosofia. Essa voz dentro de cada um, potente, arrebatadora. No livro do Dr. Miguel Ruiz, Os Quatro Acordos da Sabedoria Tolteca, esse eu é o que costuma se melindrar, tomar tudo de forma pessoal, ou faz suposições e acaba reagindo a tais sentimentos. O Dr. Ruiz recomenda simplesmente ser impecável com as palavras, não tomar nada no pessoal, não fazer suposições e dar sempre o seu máximo em tudo que fizer. É como nós vemos isso daí, o Dom Juan Matos ensinando ao Castanheda, quando ele saía da Califórnia e foi fazer o curso dele, foi fazer uma tese de mestrado dele com o xamã, nos desertos de Sonora, no México. Então, isso durou 2, 3 anos, todo ano ele ia para lá. E essas recomendações do xamã, chefe, era impecável com as palavras, não tomar nada ao pessoal, não fazer suposições, dar sempre o seu máximo em tudo que fizer. Podemos nos perguntar qual é a diferença entre o eu da personalidade e o eu interior ou superior ou real. O eu real nunca foi criado, ele é imortal. Ele nos criou. O eu persona que sentimos no corpo é a projeção do eu real. E esse eu personalidade no corpo também é criado por esse eu real. Então, a teosofia explica muito, com muita competência, essa descida da força na matéria. O eu da personalidade se desenvolve através de várias encarnações e podemos dizer que é a sombra do eu superior, o divino em nós. O primeiro passo a enfrentar é, cara a cara, nosso ego persona. Quando enxergado, começa a luta para dominar, transcender nossos instintos. Finalmente, conseguimos montar nele e cavalgar como um só, sem descuidar para não cair. Orar e vigiar. Lembrando que, no final, Hércules veste a cabeça do leão, isto é, depois de matar o leão ou raiva em nós, às vezes temos de nos vestir simbolicamente com a cabeça do leão, para que os outros não se aproveitem da mente e novo coração amoroso. A transformação e leveza sentida por quem descobre a força sobre-humana que sente em si, ao lado do eu normótico, do eu escolástico, do eu instrução pelo qual somos formatados, é transformadora. O Antigo Egito incorporou os mistérios cosmológicos e antropológicos em suas edificações, onde imagens híbridas, como a grande esfinge, simbolizam a dominação do homem sobre os aspectos selvagens. Blavatsky teve essa experiência na comunidade egípcia.
Corpo de leão e cabeça humana, simbolismo a dualidade. Metade animal, leão, uma natureza instintiva, e metade humano, homem e natureza racional. Temos que viver com essa síntese dessas duas forças em nós, encarnados. E refletindo sobre o livro do Kyriakos, esse grego da ilha de Chipre, foi para os Estados Unidos estudar contabilidade e acabou se formando em sociologia. E a Universidade do Maine convidou-o para dar aula. Durante uns 10 anos, ele deu aula na Universidade do Maine. Suas experiências e estudos sobre curas, experiências fora do corpo, lembrando de vidas passadas, no grupo Erevna, em Chipre, durou mais de uma década, onde se investigavam também as propriedades do absoluto, o papel dos arcanjos, os construtores dos universos. Ele é autor de mais 3 livros. Segundo o Erevna, creem na manifestação da força através de 4 manifestações: Espírito, ou autarquia, Filho e Espírito, e Santo Espírito, deixar, antes de deixar o palácio. Alma, começo da tia Evaresquia, Adão e Eva no paraíso. E a personalidade permanente, a parte mais baixa da alma, através da qual experiências encarnacionais são vividas e gravadas. É bom que se diga personalidade permanente enquanto nós mantemos esse corpo aqui, e ele está encarnado. E a quarta, a personalidade presente. O corpo noético, a 5ª dimensão. O corpo psíquico, a 4ª dimensão. E o corpo de matéria densa, 3ª dimensão. Todos esses níveis são espírito, ego e matéria, como personalidade presente. O espírito amônada tem causação descendente. Depois retorna quando deixa o corpo. Aqui está o lado monádico, campo de ação do segundo logos, a parte átmica, e a terceira, o trio divino, a parte búdica. Depois vem o eu superior, com a antakarana, ligando o aspecto causal com o aspecto inferior do quaternário, que é o mental inferior, o campo astral, o campo etérico e o campo físico. Quem sou? Sou espírito e matéria. Eu sou esses dois juntos. Aprisiono-me. A matéria cria um aprisionamento, é uma espécie de Matrix. Aliás, esse filme também já trouxe muita inspiração para isso. Meu corpo hospeda um ego pequeno que não aceita transformação, tem medo de desaparecer e reluta aceitar que é imortal. Inventa máscaras para proteger-se das decepções da mutação. Que vozes são essas que falam, inventam línguas, criam babéis? Quem sou? Uso diversas nomeações para definir-me. Transubstancio-me em testemunha de mim. Sou mudança ininterrupta e consciência luminosa, inconformada com essa mudança. Que voz interior torna-me onipotente, onisciente, onipresente? Quem conspurcou essa consciência? As emoções? Algumas desequilibradas dos meus antepassados? Quem sou? Um punhado de explicações que descubro no campo quântico, na energia primordial, se assim que quiser chamá-la. E como tenho um corpo, por vontade minha e divina, traço limites entre o fora e o dentro. Identifico-me com o eu sou, manipulo os opostos, crio ilusão nesse eu pequeno de mim na matéria. Quer dizer, o meu eu persona está sempre abafando os lampejos do eu superior que me testemunham. Ele é a testemunha de mim, esse eu superior. Um projeto inconsciente contendo todas as possibilidades. O filme Lucy revela, através da personalidade,
o universo de possibilidades que cada um possui. A ciência revela, através da ficção, a nossa realidade possível e desconhecida de cada um. E o filme Lucy mostra isso através da ciência. O tanto os bilhões de átomos que nos formam e que nos formatam, a consciência, o acúmulo consciencial desses átomos, todos dentro de um corpo. Vocês já imaginaram que coisa fantástica que é isso? Tem um propósito, renasço, trago memórias ancestrais de outras vidas, a mesma que me faz um novo ser nesta gravidez. Sou pai, mãe, filho, sou o que sou um. A mônada, enquanto corpo e alma, deixa-se aprisionar pelos opostos. Jacob Boehme disse que, ao nascer, somos aprisionados pela turba. Que turba é essa? São essas dificuldades que nós temos quando, na matéria, quando o espírito desce, ele tem essa turba, que é esse montão de problemas que nós temos, que a ciência chama de metafísica, inclusive. Os neurocientistas trabalham isso daí, nos nanochips hoje. Os xamãs trabalham isso daí. O antigo soma dos sacerdotes do Antigo Egito usavam também. Então, isso no ano de 1600 seriam arcontes, demônios, formas, pensamentos. Em 2022 são energias sutis, fótons. Gente, nós temos que evoluir não no sentido de criticar o que nós recebemos por essa riqueza que é o movimento, a doutrina teosófica. E, na realidade, a gente vê hoje que já temos a ciência trabalhando os fótons sutis, o CERN trabalhando a parte de velocidade, no CERN, né, da energia, descobrindo o bóson de Higgs, descobrindo elétrons, nêutrons e outras partículas que eles vão dando nome, descobrindo com o tempo. É um trabalho maravilhoso. No México temos os cristais de Naica, os cristais líquidos. Isso é para refletir. Como um ser magnético, através dos meus chakras, meu corpo coalhado de magnetitas na pele, capta um número enorme de energias. Conecta-me com o universo. A ciência do Ocidente já as descobriu. Elas concentram-se nos chakras, centros de força ligados às glândulas endócrinas, trocando informação permanente. Então, está aí os chakras, né? Vamos usar esse sistema hindu, que são o coronário, né? O frontal, terceiro olho, laríngeo, o cardíaco, o plexo solar, o umbilical e o básico, onde está a Kundalini adormecida. Para Nicoleles, como homem de ciência, a essência da experiência do ego e tudo o que existe convenientemente gerado para nosso usufruto a partir de dados sensoriais, somados a complexas teorias adquiridas e congênitas, como interpretar novas informações, não passa de uma construção virtual. Podemos chamar a evolução da consciência. Vocês veem que a ciência está se aproximando e fazendo um link com a teosofia, com o espírito, com o xamanismo, com todas essas tradições. Então, a gente volta para a compreensão mística. Não vamos sair do cristianismo primitivo por enquanto. Dentro dessas energias, a maior e mais poderosa força transformadora é a energia do amor, que equilibra e cura o homem, assim como o ambiente no planeta. Estamos muito em falta dessa energia hoje,
assim, a gente também vê muito noticiário e a gente acha que o mundo todo está muito pobre em matéria de amor, mas não está. Tem muita gente trabalhando o amor e vivenciando na carne esse amor maior. Muita gente. A gente tem que reconhecer isso. E assim como a raiva, o sentimento de amor pode ser compreendido em campos morfogenéticos, que o Sheldrake dá um show nessa matéria de campos morfogenéticos, falando daquela energia que leva as borboletas monarcas, que leva as baleias em grupos, que levam os pássaros de um continente ao outro, do Polo Norte para o Polo Sul. Quer dizer, é uma coisa fantástica isso, né? E o trabalho das constelações familiares, observando essa ciência, essa energia que muitas vezes você vai buscar no bisavô, no avô e depois na própria pessoa. Ela se manifesta dentro de uma sessão de constelação familiar. Geoffrey Hodgson, esse grande teósofo sensitivo, no seu livro A Vida do Iniciado, nos mostra magistralmente os arcos involutivos e evolutivos do homem, na sua capa material e espiritual, e a possível visão do iniciado na gangorra evolutiva. Nos explica que as alegorias espirituais que sentimos e acreditamos ser demoníacas, na realidade, são o trabalho da Kundalini ao deixar seu berço mais material possível, energizando os chakras todos e indo alojar-se na coroa de glória, no chamado chakra da coroa. Vejam que Geoffrey Hodgson trabalhava com a ciência. Ele era uma pessoa altamente sensitiva e trabalhava com os médicos nesse sentido de ajudar a humanidade. Trabalhou muito nessa parte da ciência. E fez vários links importantes que depois, no final, eu quero terminar com uma fala dele. Geoffrey descreve de forma magistral a fusão provocada no corpo do homem, os dois egos, o inferior encarnado fundindo-se no superior. O mesmo processo numa única mônada, proeza que apenas alguns iniciados conseguem. A evolução cria religiões para explicar o homem. Segundo Geoffrey, a união entre essa mônada, o ego e a personalidade, ego inferior, encarnado, são experiências da consciência, e o corpo acompanha essa escala evolutiva. Acredito eu que a evolução das raças, no seu cerne evolutivo, abrange toda essa iniciação do homem, no geral, precisando de várias encarnações, já que em uma só diria que é quase impossível adquirir essa consciência do tudo em um. Adão precisou construir linhas divisórias mentais ou simbólicas para explicar as diferenças do espírito quando constrói a realidade do reino animal. Criamos nossa medicina sem considerar os véus que cobrem o aspecto invisível do eu sou você, que, aliás, é o comprimento em maia. Tu eres mi outro eu. Se te hago, danho a ti. Me hago danho a mim mesmo. Se te amo e respeito, me amo e respeito eu. Criamos a indústria e tudo isso para convencer o corpo que é possível imortalizar-se como matéria. Esquecemos que nossa parte espírito se condensou, fez-se dual no extremo, embora sempre foi andrógeno. O eu superior cerca-se lentamente e gradualmente, cria várias experiências, camadas de matéria densa e forma e corpo físico no projeto humano. É a parte mais densa dele mesmo. Assim passou a existir, segundo a doutrina secreta, Blavatsky, o eu falante medroso do término do corpo, a partir da terceira raça raiz, começa a se manifestar. O objetivo do desenvolvimento espiritual é transcender o eu inferior, de forma que o eu superior fique novamente livre de todas as camadas externas que adquiriu. Mas a gente não mata o ego.
ele tem alma posta no corpo. E o que é o corpo? Jesus disse, é o templo do Espírito Santo, nossa morada enquanto encarnados. Vocês percebem que o corpo é importante? Então, eu acho que, às vezes, a percepção de que matar o ego, não é possível você matar o ego. Você vai morrer com esse ego evoluindo até fazer a união entre a sombra e a luz. Essa é a verdadeira união que nós precisamos aprender a fazer e que, muitas vezes, as pessoas negam que tem uma sombra. Ela tem essa sombra. Existe uma vida dual em cada um que nós temos que vivenciar e para o nosso crescimento. Então, é isso aí. Após uma grande luta para compreender a personalidade, seu coral de vozes, eu entendo que o eu superior, amor supremo, divino em nós, o que anima o corpo, é a grande testemunha que nos habita. O grande medo do eu inferior é calar as vibrações perfeitas, o sentimento de unidade, a alegria que o eu superior oferece para o corpo, a volta para casa. Para o ego, o medo é a raiz do mal. Está em total discordância com a realidade última, aquela que Jó percebeu em todo o seu festival de desgraças, porque não blasfema. Jó continua impassível. E Deus falava com ele, segundo a metáfora bíblica, uma testemunha que fazia o papel de diabo falava, tira os rebanhos que ele vai blasfemar. Jó continuou. Tira a mulher que ele vai blasfemar. Jó continuou firme. Tira a saúde que ele vai blasfemar. Jó continuou firme. Tira os filhos que ele vai blasfemar. E Jó continuou firme. Então, na visão do grande terapeuta, para mim, um dos iniciados do século XX, que é o Gustav Jung, Jó era Deus brincando com ele mesmo. Então, para o ego, o medo é a raiz do mal. Está em total discordância com a realidade última. De onde vim? Meu superior, da mônada divina. Quando o ego é transcendido, a parte sagrada no corpo se manifesta. A transcendência, imanência, individuação. A beatitude, transpessoalidade, onde meu eu inferior, ainda no aspecto dual, descobre o resplendor do eu superior, sua face divina, que teme ser destronada. Gostaria de enfocar nessa pequena reflexão uma tradição pouco lembrada no Ocidente, a mística da ortodoxia cristã, durante séculos cultivada pelos praticantes do cristianismo primitivo, os essênios. Um resgate ao coração místico do cristianismo, confirmando a existência de práticas espirituais que a igreja estabelecida veio a ignorar, ou até mesmo a eliminar, quando encontrou brecha. Então, o livro do Cavalgando o Leão descreve toda essa cisão entre a Igreja Ortodoxa e a Igreja Católica e a tentativa de unir, né, as duas tradições. Tá? É difícil, mas eu acho que eles têm conseguido grandes progressos nesse sentido. Os dois patriarcas, o Papa e o Patriarca de Constantinopla. O livro nos revela uma espiritualidade aberta a práticas místicas muito frequentemente vistas como domínio exclusivo das religiões ocidentais. Kyriakos quis conhecer o Monte Athos. Como intelectual grego e secularizado, nunca deixou de conduzir e sentir a vida de forma transracional, transgeracional. Para desconstruir a educação religiosa e normótica foi difícil, acredito, para todos. Ficou nos mosteiros, sentiu a vida dos monges, sua liturgia, a sese, o que eles mais amavam, a experiência de Deus, que era a diferença do catolicismo romano, buscando a escolástica. Enquanto a ortodoxia cristã
buscou a experiência direta da luz crística, o cristianismo foi crescendo através de Paulo e os apóstolos, foi se alastrando dentro das catacumbas, a chamada igreja primitiva, que mantinha sua fé, conhecimentos e tradições. Todo esse poder à revelia dos romanos. O Império Romano já sofria um enfraquecimento político e militar. Entendeu que precisava anexar os cristãos em sua lista de conquistas. Em Constantinopla, hoje Istambul, Constantino celebrou neste local, em 325 depois de Cristo, o Concílio de Nicéia, que instituiu o cristianismo como religião oficial. Assuntos com relação à reencarnação foram muito discutidos, a divindade de Jesus e a ideia da Trindade, influência de outras tradições. À medida que os cristãos foram recebendo a influência de Roma e se misturando com o poder, o cristianismo foi desenvolvendo o aspecto dogmático e eclesiásticos da igreja. Eles saíram de buscar a força, eles foram buscar a escolástica. Finalmente, com uma finalidade: controle e poder. O confessionário era uma forma de controle. Então, Roma não aceitava a visão interno-esotérica, com S, do cristianismo. Um reino fora deste mundo, que era a mística da igreja primitiva, dispensava a tutela dos padres, como uma experiência direta com a força. Exemplo, o Pentecostes. Quando o Império Romano assumiu o cristianismo como religião oficial, surgiram duas linhas de catolicismo, com práticas culturais e políticas específicas. Império Romano do Ocidente, escolástica. Império Romano do Oriente, experiência direta de Deus. O cristianismo ortodoxo se caracteriza pela busca do espírito crístico, o Cristo agindo em nossos corações. A Igreja Ortodoxa se vê como a verdadeira igreja criada por Jesus Cristo. Possui uma doutrina mais rígida. O cristianismo ortodoxo resistiu à ocidentalização de Roma, com relação à liturgia e algumas práticas, como as indulgências e outras manobras políticas. Entre a Igreja do Ocidente, buscava a religiosidade como forma de controle, e do Oriente, a do Oriente buscou a espiritualidade como forma de poder. Os patriarcas são independentes entre si. Essa estrutura hierárquica tem um claro objetivo: demonstrar que Jesus é o único líder da igreja, sem nenhum, não dispensa representante na terra. Para a igreja ortodoxa, o Espírito Santo provém do Pai, mas não está ligado ao Filho. O purgatório não existe. Veneram a Virgem Maria, Theotokos, a mãe natural de Jesus, a mulher especial não desposada que concebe um filho. Os ortodoxos não creem na virgindade de Maria. Após a concepção, embora admitam sua elevação aos céus. Não reconhecem o Papa como autoridade. Mantêm os 7 sacramentos. Na estrutura clerical, apenas os bispos são obrigados a manter o celibato. Os padres são liberados para o matrimônio, desde que esse se dê antes da sua ordenação. Mas depois que estão ordenados, podem ser casados. Voltamos ao cristianismo primitivo. Desde o século III da era cristã, alguns cristãos desgostosos com a corrupção da sociedade na qual viviam, a Palestina, foram para os desertos do Egito. Buscavam o desligamento do mundo. Foram, de certa forma, influenciados pela cultura grega, dos filósofos estoicos, que ensinavam paciência, aceitação do sofrimento, moderação e o cultivo de outras virtudes. Tinham um instrutor chamado Mestre da Retidão. Cultivavam a apatia, que significa sobrepujar as paixões por meio da prece contínua. Os primeiros místicos, acreditavam que as paixões associadas com o ego obstruíam toda a expressão do espírito, o self interior. Achavam que podiam silenciar as paixões pelo jejum, meditação e oração constante.
Paulo teve uma importância enorme dentro desse contexto. Rezar incessantemente. Acreditavam em certas formas de exercícios espirituais, até mortificações físicas. Isso era um veículo para receber o poder e a graça do Espírito Santo. Eles advertiam que tais asceses exigiam a ajuda de um mestre experiente, que pudesse guiar de maneira apropriada o neófito. Esses monges serenos e sábios dos primórdios do cristianismo deixaram anotações sobre suas experiências, que formam a base não apenas da teologia ortodoxa, mas também dos procedimentos da tradição monástica cristã. Advertiam que era preciso examinar bem a experiência dita mística, porque as forças das trevas poderiam se disfarçar como a luz não criada. A Igreja Ocidental seguiu uma abordagem mais escolástica, podemos dizer, criaram uma religiosidade, um manual de instrução, dogmas e dogmas e dogmas que acabam por reforçar e escravizar o superego dos fiéis. A Igreja Oriental incorporou às suas práticas mais esotéricas a abordagem experimental dos padres do deserto, tais como o grande Antônio Gregório Palamas, e uma literatura vasta nos monteiros. O Melquiades fala muito disso no seu Cavalgando o Leão. Monte Athos é um retrato ainda vivo da época dos essênios. Os padres ainda mantêm costumes dos padres do deserto. Vieram por volta do século IX se refugiar do mundo. Aqui está a parte aqui está a parte, essa ponta que é Athos, né? Essa ponta que é Athos, onde a gente vê todos esses mosteiros acoplados numa península. Construíram suas casas em cavernas, alguns saíam, não queriam os mosteiros, preferiam viver em cavernas, em casas simples, casinhas às vezes de um cômodo, feita de pedra, moram no mato. Até hoje isso é assim. E levam com pouquíssimos sinais de modernidade, uma vida semelhante àquela dos seus antecessores nos desertos do Egito. Nas florestas de Monte Athos moram muitos eremitas. Hoje, a maior parte dos monges moram em mosteiros, construídos por eles mesmos há séculos. Há 22 construídos na época medieval. Aqui está o Zograf búlgaro, o Pantaleimon russo, Pantaleão russo, é o mosteiro russo, o Chilandário sérvio, são todos monges ortodoxos. O Vatopede. Em 1054, houve o grande cisma, quando o patriarca de Constantinopla e o Papa excomungaram-se mutuamente. Os cruzados capturaram Constantinopla e os territórios vizinhos em 1204. Isso foi desastroso para os monges de Athos. Os cruzados consideravam os ortodoxos hereges e houve saques e perseguições. O Papa não conseguiu conter as invasões. Isso durou até 1261, quando os cruzados se foram. Constantinopla foi libertada e Bizâncio restabeleceu sua autoridade na região. Quando Constantinopla caiu sob o domínio dos turcos, em 1453, os monges provaram ter uma diplomacia inteligente. Quando capturaram Salônica, ou Tessalônica, entregaram-se oficialmente ao governador Murad II, evitando que Athos, e ele evitou que Athos sofresse saques e destruições. Durante os 4 séculos de domínio otomano, a Montanha Sagrada foi praticamente deixada em paz. Os monges liam os textos bíblicos como um texto do inconsciente, tanto pessoal como coletivo, e de maneira simbólica. Era o texto da linguagem onírica e das visões. Para eles, as interpretações das escrituras, psicológica e a filosófica, são respeitadas, mas válido mesmo é a prática espiritual. São Paulo já dizia: a letra mata, mas o espírito vivifica.
essa interpretação daquele tempo, né? Da época paulina. Para os monges, a obediência faz o ego ficar humilde, e o ego é o mais ferrenho inimigo do monge. É o ego que impede a pessoa de ver e vivenciar Deus. A obediência é uma virtude que se cultiva nos mosteiros. Para eles, quanto mais forte o ego, maior o distanciamento de Deus. O ego persona. Eles acreditam que o orgulho cultivado pelo ego é uma forma de doença espiritual. Por isso, a oração de Jesus, Kyrie eleison. Jesus Cristo, Filho de Deus, tende piedade de mim. Os padres ortodoxos a repetem incessantemente, todos os dias, no seu retiro particular, dentro da igreja, nos cultos, em todas as festas que eles fazem lá, eles repetem a oração de Jesus. A repetição contínua acaba se tornando um hábito inconsciente. Aí nós temos que ver o link com a ciência. Chega um momento que em tudo o que estiver fazendo, essa voz se repete dentro de você, não como obsessão, mas como presença contínua. Para eles, é a presença de Jesus que se descobre dentro do peito, orientando a vida de cada pessoa e promovendo a transcendência necessária para aqueles que a buscam. Aqui está um monge que eu fiz amizade com ele lá num dos conventos, e conversando em atos com esse monge jovem, que me convidou para ver as plantações de seu trabalho, que era o de empilhar madeira para os tanques de vapor, por causa dos banhos, por causa da água quente que eles precisavam ter, principalmente no inverno, né? Lá é muito frio. Então, nós estávamos conversando, e eu com aquela dificuldade também de falar com ele e tal, e aí encostou perto de nós um burrinho. E ele sorriu e perguntou, sabe qual é o nome dele? Marcos. Aí o meu ego desinflou, furou. Sob a oração constante, ele me disse, há semelhanças com os mantras budistas ou hinduístas, e os resultados não são diferentes, através do silêncio e a contemplação. Mas a diferença é que, ao invés do vazio cósmico do mantra em sânscrito, repetido milhares de vezes, onde, juntamente com a meditação, se pode encontrar o vazio e a completude na oração de Jesus, acabamos descobrindo o Cristo interno, que já se encontra dentro de nós, e nós não o percebimos, dando alegria e sentido à vida. A alegria que você sente, eles atribuem ao Cristo. Há uma ressonância, uma intimidade perfeita que muda tudo. O olhar, a interpretação, é como se ele, o mestre, participasse agora da sua subjetividade, embora ele já estivesse aí. Aos poucos, uma nova pessoa revela-se no seu estar sendo. Esse menino jovem, monge, compartilhou seu sentir e sabedoria comigo. Podemos constatar que cada tradição tenta definir o que é ego, onde ele se manifesta em nosso corpo, em nossa vida, e formas de controlar, dominar, cavalgar. O budismo tibetano tem práticas dedicadas à união das duas naturezas que habitam em nós, a mortal e a imortal. Dr. Nicoleres, por exemplo, tenta, através da ciência, compreender essa presença que chamamos de ego dentro do corpo. Fritjof Schuon compreende esses sentimentos e suas diferenças dentro do corpo, tanto que podemos dividir a experiência em dois aspectos, a esotérica, com X, e a parte consciente da cultura, é a parte consciente da cultura, e a parte subconsciente e invisível da cultura, acessível a apenas alguns xamãs, místicos, santos, profetas. Ontem assisti um programa na Cultura em que um cantor, junto com a orquestra em Campos do Jordão, cantou aquela belíssima música do Gilberto Gil, Quem Quiser Falar com Deus. É uma coisa muito linda.
uma alegria ao sentir esse inusitado que podemos chamar experiência de pico do Abraham Maslow, um grande psicólogo, psicanalista, consciência intensificada, o Daime, a experiência de EQM, experiência de quase morte. Tudo isso são experiências vivas que as pessoas têm. Experiência de EQM, cada um tem o Moody, ele tem livros sobre essas experiências de EQM. Quem toma o Daime, por exemplo, voltando ao Daime, pode sentir esse processo de fusão dos dois egos que nos habitam e que cada um de nós cria ao vivenciar no corpo os dois lados da força, criada pela libertação da Kundalini, que se encontra adormecida, segundo a sabedoria hindu, no chakra raiz. Esse sentir é tão assombroso que, se não tivermos uma pessoa experiente para acompanhar, podemos até entrar numa psicose. E assim é no Daime. E assim é com relação aos exercícios para fazer subir a Kundalini, passando por todos os chakras e ir para o chakra da coroa. Nos mosteiros há um certo distanciamento do mundo. Os monges vieram de um mundo que cultiva egoísmo, competição, projeção do ego, ambições mundanas, individualismo, consumismo e outros entraves, para uma outra realidade de perfeito desenvolvimento do espírito no coração do homem. Existem monges gregos, russos, búlgaros, sérvios e romenos. A história sobre os eventos do Atos não são diferentes das histórias da tradição yogi da Índia e do budismo tibetano, ou da espiritualidade do índio americano. Acredito que o resultado é o mesmo. Podemos ignorar e tomar como folclore, como tem feito a ciência, que descarta o milagre como superstição. Mas sabemos que não é assim. Em Atos, o poder da oração é o veículo para a libertação do ego e a experiência da realidade exterior. Mosteiro de Calacalo, dedicado aos santos apóstolos Pedro e Paulo. Eu estive aí, a gente só podia ficar um dia e uma noite. Aí, é o mosteiro de onde eu fiquei, um deles. O de Filoteu também, que eu fiquei... E acabei me perdendo no meio da mata de ir de Paracalos para o mosteiro do Filoteu. E aí me passou uma condução generosa e me explicou: o senhor vai reto aqui e tal, o senhor vai sair lá no mosteiro. Eu já estava ficando aflito, eu não queria dormir com os lobos à noite. Se você passa do horário para entrar no mosteiro, você não entra mais, porque eles fecham a porta. Esse costume é desde os tempos dos piratas, de 1050, quando eles invadiam os mosteiros e matavam os monges. Então, eles tiveram essa tradição de chegar numa hora, 6 horas, as portas se fecham no mosteiro. Filoteu, dedicado à Anunciação da Virgem. Aqui está uma missa que eu assisti, porque quando eu cheguei nesse mosteiro, eles me puseram num corredor, num cátedre, para dormir lá, para ficar lá, porque o mosteiro estava cheio de gente que vinha da Grécia e queriam participar dessa missa. Então, eu já estava com muito sono aquela noite, e eles começaram a pangira, o pangira, das 7 da noite até às 7 da manhã. E me deu sono, e eu fui dormir, fui deitar no cátedre, que eu estava cansado. Quando chegou às 3 da manhã, um monge russo falou: levanta, o brasileiro, vai para a missa, que agora é a hora dos demônios agirem, às 3 da manhã. Então, a gente não sabe, esses demônios que habitam no corpo da gente, é uma metafísica que o homem ainda não está tendo. Está tendo uma aceleração da ciência para explicar de uma certa forma mais racional esses demônios que agem dentro da gente, essas combinações de energia são especiais. Nós temos que aprender isso. A física quântica vem ajudando, as ressonâncias magnéticas, os chips implantados
a ciência vem nos ajudando muito a entender esse tipo de ego que está no nosso corpo. Então, nós temos que ter essa visão também. Mais os 2 mosteiros, a Ordem de Santo André. Nesse mosteiro, eles tentaram me mostrar um osso do apóstolo André, que estava dentro de um invólucro de prata, como disseram que era do apóstolo André. Para nós do mundo profano, é evidente que não é um caminho fácil aprender a cavalgar sobre nosso ego de forma harmoniosa, entendendo seus arranques destemperados, mas sabendo controlar com energia, suavidade, a sabedoria, a plena libertação, a apatia, aquela repetição da prece de Jesus, das emoções provocadas pelos nossos sentidos, que é um longo caminho. Por isso, São Paulo recomendou: orai sempre e vigiai. O conhecimento da tradição mística da ortodoxia oriental é uma ferramenta para nós. Concluindo essas considerações, encontro na teosofia um pilar de muita coerência, seriedade e verdade. Sinto a verdade maior abrangendo todas as disciplinas e caminhos escolhidos pelos sábios. Quando olho a prece de Jesus, em repetição ininterrupta, eu poderia afirmar aquilo que Geoffrey Hodgson escreveu no livro A Vida do Iniciado, sobre o desenvolvimento do automatismo corporal, que resulta numa diminuição da necessidade da direção consciente dos processos e ações corporais. Então, isto aqui, o homem do século XXI vem conseguindo enormes progressos nessa ciência da neurofisiologia. A implantação de neurochips em chimpanzés, nas experiências de alguns em ratos, de alguns dos maiores nomes da ciência atual, como Miguel Nicoleles, muito além do eu, ego pequeno, muito tem contribuído no sentido dessa compreensão. O plano da natureza, como afirma Hodgson, pode realizar atividades separadas e distintas em níveis diferentes de consciência, ao mesmo tempo sem a menor interferência de uma com a outra. É possível viver, meditar e, ao mesmo tempo, trabalhar, sem precisar atormentar-se de que o nosso ego nos persegue e está em nossos neurônios como um demiurgo malvado. Essa é a desconfiança. Por isso que a ciência e a Blavatsky fala na doutrina secreta que nós temos que investigar essa ciência, porque muitas vezes esse demiurgo está disfarçado no desconhecimento da metafísica dentro do nosso corpo, dentro do corpo na parte física. Ele está realmente desconhecido ainda. Que é a força da repetição, como é feita na prática ortodoxa. Uma repetição neurolinguística que provoca uma ligação com o outro lado. Podemos dizer magia? O que é um aminoácido provocado no chá fervente na prática xamânica, que os alemães acharam no chá do daime, em que o cipó, chamado popularmente de jagube, libera a folha chamada popularmente de chacrona e provoca as mirações, ampliando em cada um seu campo consciencial. Antigamente, os sacerdotes do Antigo Egito usavam o soma, e que é a força da Kundalini quando sai do chakra básico e vai até o chakra no topo da cabeça. Quando Blavatsky nos ensina que num átomo há consciência, imagine bilhões de átomos agindo num corpo, num coral de átomos, de elementos que a ciência vem descobrindo no CERN, e vem descobrindo nas experiências nos neurologistas, quer dizer, em todas as partes do mundo, e compartilhando essas diferenças, logo nós vamos estar descobrindo o jeito de lidar com como se fala, o esquecimento, o Alzheimer, com o mal de Parkinson, com alguns tipos de
com alguns tipos como se diz, com alguns tipos de frustração, e sem rumo, inconsciente nessa metafísica que gerou o princípio da incerteza, postulado por Heisenberg, o teorema de Gödel, sobre a impossibilidade de não haver um furo em qualquer postulado matemático. Termino com essa compreensão abrangendo não só o intelecto, mas com a ferramenta intuicional. Poderia arriscar uma compreensão embasada na bênção gnóstica, que me presenteia a aceitação de como cada homem e mulher compreende, aceitam e se deixam arrombar a consciência que provoca a unidade dentro de cada coração, seja de que tradição for, sentindo a unidade de todas as coisas. Encerro com os versos de James Stephens, A Plenitude do Tempo, que Geoffrey Hodgson expõe no seu excelente livro A Vida do Iniciado, com a belíssima tradução de Raul Branco, da editora Teosófica. Me permitem ler rapidamente para vocês esse poema do James Stephens. Em um trono de ferro enferrujado, depois da estrela mais distante do espaço, vi Satanás sentado sozinho. Desculpe, mas eu estou emocionado. Velho e abatido, estava o seu rosto, pois seu trabalho estava terminado e ele descansava na eternidade. Olha que beleza de poema. E para ele, saindo do sol, veio seu pai e seu amigo, a luz incriada, né? Dizendo, agora o trabalho está terminado, a inimizade chegou ao seu fim. E ele guiou Satanás aos paraísos que ele já conhecia, na metáfora do Éden. Gabriel sem franzir a testa, Uriel sem lança, Rafael veio cantando, dando boas-vindas ao seu antigo par. E eles o sentaram ao lado daquele que tinha sido crucificado. Eis um dos maravilhosos e mais lampejos de percepção intuitiva que conheço na literatura. Isso agora é o Geoffrey falando. O Logos reconhece a mesma importância e valor da ajuda satânica, entre aspas, no arco descendente, quando a força, quando o Atman desce, a Mônada desce e o ajuda redentora, semelhante a Cristo, no arco ascendente. E ele os senta juntos, iguais no final. Isso é maravilhoso, maravilhoso. Muito obrigado, namastê. E a gente pode trocar alguma figurinha se quiser, estou às ordens, se eu puder responder a vocês. Muito obrigado pela atenção que me deram. Muita gratidão, irmão Marcos Eri, por essa magnífica explanação que veio desde dos conceitos clássicos da teosofia, da comparação da tradição oriental e ocidental do cristianismo, aliados às visões da moderna ciência, da física quântica, e também os seus relatos pessoais. E, para coroar tudo aí no final, ainda esse lindo texto, encantado com a sua emoção natural ao lê-lo para nós. Então, realmente foi magnífico esse presente para nós. Agradeço também a todos que estão aqui da loja, que tiveram esse presente hoje, e também aos que vão mais adiante acessar o vídeo e vão poder usufruir também de todo esse conhecimento. Muita gratidão mesmo. Sua palestra, sim, realmente foi muito profunda, muita pesquisa e muita vivência sua pessoal, viu? Parabéns. E nós vamos continuar aqui com o nosso papo entre nós. Essa parte não será gravada, não é isso? Quem